E, gente, vamos falar agora de um outro assunto. Você tem filho pequeno? Para que o seu filho desenvolva dentes resistentes, é necessário aí que ele tenha uma alimentação equilibrada, né? Sua alimentação deve conter aí uma ampla variedade de vitaminas e sais minerais. Tem que conter cálcio, fósforo, níveis adequados de flúor. E para a gente entender mais, bater um papo sobre isso, eu recebo aqui o cirurgião dentista Adriano Rafael. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol, muito obrigado. Uma honra ter você aqui conosco, Adriano. Conta para mim, Adriano, quando a gente fala de cuidado com a boca do filho, isso vem quando começa os dentinhos ou isso vem desde um mês, desde bebezinho, na formação da barriga? Conta um pouquinho pra gente se isso influencia. Então, na verdade, isso vem desde quando a mãe está grávida, né? Olha. Então, a mãe consumir alimentos que são bons para o bebê, consumir uma quantidade suficiente de cálcio que vai nutrir tanto ela quanto o bebê. Certo. Então, isso vai ajudar na formação, né, da dentição do bebê, que é na barriga da mãe. Certo. Já tem o germe do dente que já é formado. E depois que o bebê nasce, mesmo o bebê pequenininho, ele vai consumir leite, ele vai estar alimentando. E às vezes a orientação é que você limpe a boquinha do bebê com uma gaze umedecida com água filtrada para remover excessos de alimentos mesmo da boca do bebê. Sim. E após os 6 meses, na verdade, de 6 meses, inicia-se a erupção dos primeiros dentinhos. Sim. Isso é muito variado, pode ser que tenha bebês de 8 meses de idade e até 9 meses de idade que não erupcionou o dente ainda. Certo. Então, a recomendação é que você faça a higienização dos dentes com escova de dente e uma pasta de dente com flúor, né, com uma pequena quantidade de flúor, a partir do momento que o bebê nasce o primeiro dentinho. Então, esse dente deve ser higienizado normalmente como se faz a higienização de dentes de pacientes mais velhos também. Então, deve ser escovado. Então, essa escovação deve ser feita pelos pais, com uma escova de dente macia, uma escova de dente com as cerdas bem macias e com uma pequena quantidade de pasta de dente. Aí a gente faz uma orientação que é como se fosse um grão de arroz. Não é pouquinho uma mesmo. Pequena quantidade para poder ser... É como se sujasse a pasta de dente. E aí, com essa escova de dente, com as cerdas ultra macias, será feita a higienização daquele dentinho que erupcionou. E tem que ficar atento, porque essa é uma fase que o neném fica com a criança, ela quer ficar com a escova de dente, ela não quer deixar os pais escovar. Aí o pai fala, então vai sozinho. E não faz direito, né? Então, Carol, aí o interessante é que a criança, a partir dos 6 meses de idade, ela começa não só a tomar o leite, mas o médico orienta, ele já deve começar a consumir alimentos sólidos. Então, ele começa a consumir uma maior quantidade de carboidratos, frutas, tudo. Vai comendo o que o pai come arroz, feijão. Exatamente. Então, é uma alimentação mais sólida mesmo. E esses alimentos também alguns desses alimentos acabam sendo cariogênicos. Sim. Então, daí a recomendação realmente de ser feita a higienização daqueles dentinhos que erupcionaram com a escova de dente e uma pasta de dente com uma pequena quantidade de flúor. E no caso do dente, às vezes não cuidado aí na questão do dente de leite, pode afetar o dente permanente depois? Sim, é muito importante. O dente de leite, ele vai direcionar a erupção do dente permanente. Olha, interessante, hein? Então, o dente de leite está ali, além de ser importante para a mastigação, para a deglutição da criança, e ele também vai direcionar qual que vai ser a posição que vai ficar os dentes permanentes depois. Então, é importante esses dentes de leite permanecerem na cavidade bucal até a erupção dos dentes permanentes. Entendi. Tanto que, se a criança perder um desses dentes de leite, o ideal é que você faça uma manutenção daquele espaço, com um aparelho ortodôntico, para você manter aquele espaço no lugar. Para não movimentar e não perder. Isso, porque senão há uma movimentação daquele dente, para poder, o espaço que ele foi perdido, o dente vai ocorrer uma movimentação. Esse espaço vai ser fechado e pode causar um prejuízo depois, na hora de erupcionar os dentes permanentes. Então, você trouxe aqui uma boquinha básica, gente, coisa pequena. Conta pra gente aqui, explica pra gente
Como escovar os dentes? Vamos aprender, Então, Carol, eu gente. trouxe uma boca aqui para vocês, um macromodelo, na verdade. Sim, Esse legal. modelo, ele segue as características da boca mesmo. Aqui nós temos a gengiva, com a cor mais alaranjada, avermelhada, e os dentes. Sim, Então, o que é importante aqui? sim. Aqui os dentes você tem 4 faces, né? Ok. Então tem uma face lisa nessa superfície da frente. Sim. Da parte onde fica a língua, você tem Interna. uma outra face, uma face interna. E você tem as 2 faces nas partes que são Entre o dente e o outro, tem mais 2 faces. E essa face onde se morde é a face oclusal. Então a recomendação, para simplificar, para os seus telespectadores entenderem Sim, com mais claro, sim. o ideal é que você faça a escovação dessas 4 áreas dos dentes. Ok. E como que deve ser feito isso? Então você tem essa região aqui externa, onde Sim. se encontra a bochecha. Então você vai fazer movimentos circulares e movimentos da gengiva para cima. Vira só um pouquinho tá, para cá, vamos porque lá. isso, porque senão Isso, então eles vamos não lá. conseguem pegar ali. Então você vai fazer movimentos circulares nessa superfície, que é, né, próxima à bochecha, Sim. e vai escovar sempre no sentido da gengiva ao longo eixo do dente. Para justamente Independente se você... seja embaixo ou em cima. Independente se seja embaixo ou em cima. Sempre da gengiva ao longo eixo do dente, para não causar nenhum tipo de agressão ou retração na gengiva. Importante também que a escova seja sempre macia. Então essa escova que a gente está mostrando aqui é uma escova com cerdas super macias. Então acreditava-se que era necessário antes de usar uma escova de dente com cerdas muito duras, que aí ela limparia o dente de maneira mais adequada. Mas a verdade é que essas escovas agridem a gengiva e causam retração aqui nessa região, expondo a raiz do dente, causando doloroso, sensibilidade. é verdade. Exatamente. Então, causando muita dor. Lembrando que nós temos aqui na minha mão o famoso fio dental. Deve passar o fio dental antes ou depois? Então, o fio dental é tão importante quanto a escova de dente. Vamos lá saber por quê? Vamos. Existe qual que é... A escova de dente ela não vai conseguir escovar entre os dentes. Essas duas Então, paredes aí. essas regiões entre os dentes, a escova de dente não tem como penetrar. Então, os restos de alimentos, né, que foram removidos das regiões onde a superfície é exposta, foi removido com a escova. Sim. Agora, a única maneira de remover entre os dentes é usando o fio dental. Ok, eu Então, seguro aqui, E eu vou te mostrar. porque tem a maneira certa também, não tem? Sim, então Não é a de qualquer verdade é o jeito, não, seguinte, ó. Nós vamos pegar um fio dental aqui de um tamanho razoável. Então a gente pode enrolar ele aqui no dedo para facilitar. Sim. Então existe uma superfície. Dá pra fazer Dá pelo para lado fazer de aqui? cá? Claro. Isso, Aqui. que é Então só vamos pra lá. ser mais fácil pra eles Para verem. visualização aqui é melhor. Ah. Então nós vamos colocar o fio dental e vamos direcionar ele, olha só, como se eu estivesse pulindo a superfície do dente, ó. Olha só. Então, Detalhe, você tá limpando qual aqui? eu estou limpando o primeiro molar, é um dente posterior. Sim. Então, a gente vai direcionar o fio dental, ó, fazendo um movimento de vai e vem. Ele pega ali aquela limpando- parte da gengiva, né? Isso, a parte embaixo da gengiva Como também. se abraçasse o dente com o fio dental? Exatamente, como se abraçasse o dente fazendo um movimento de vai e vem. E esse fio dental, Carol, ele vai penetrar dentro da gengiva, mais ou menos 1 milímetro. É uma superfície que tem aqui que chama espaço funcional livre e esse espaço ele deve ser higienizado. Olha. E a única maneira de ser higienizado esse espaço é com o fio dental. Então o fio dental vai penetrar levemente na gengiva, higienizando aquela região para eliminar os restos de alimentos. E também os restos de bactérias também. E lembrando que quando você usa o fio dental, você pode usar o mesmo pedaço no outro dente? Sim, então, aí a recomendação, por isso que a gente enrolou ele aqui Sim. na mão. Então, a cada dente que a gente usa, eu desenrolo e uso uma área que não foi Que não foi utilizada. Por quê? Senão, eu vou levar restos de alimentos para os dentes que já foram higienizados. Então para de penduragem com fio dental, gente. Exatamente. Aqui nós pegamos um fio dental menor para demonstrar. Mas é claro, o ideal é que você pegue um fio dental Longo. bem longo mesmo. Não tem como economizar fio dental. Vamos aproveitar e falar de alguns alimentos que fazem mal para a saúde da boca. O povo não consome muito, não. Olha, doutor, põe o primeiro aí, por favor.
Os biscoitinhos. Então, Se a pessoa consumir, em quanto tempo ela teria que escovar aquele dente ali para evitar? Porque eu penso porque, infelizmente, muitas mães mandam para a escola para a escola. essas coisas rápidas. E aí, quanto tempo que o menino fica sem escovar o dente? Então, aí qual que é a recomendação? Porque a gente sabe que é difícil, às vezes, ter um controle do que a criança vai comer na escola. Às vezes, mesmo que a mãe não dê para a criança, Sim, coleguinha levou, então ele vai acabar comendo. É. Então, a gente sempre recomenda que as crianças façam a higienização dos dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Então, na parte da manhã, ele tomou o café da manhã, Sim. vai fazer a higienização, que é a escovação dos dentes. Sim. Na hora do almoço, mesmo que ele esteja na escola, ele vai levar a escova de dente com orientação lá dos professores, que hoje as escolas todas fazem isso. Tem um momento de todas as crianças irem escovar os dentes, Sim. sob a orientação dos adultos. Certo. E o principal horário, Carol, é à noite. Tá? À noite, eu sempre falo com os meus pacientes e sempre falo com as mães também. À noite é o principal horário. Por quê? Porque à noite é o momento que a gente está dormindo e à noite a boca fica mais ressecada, você tem uma menor produção de saliva e com isso a boca fica mais seca. E aí, se você, por exemplo, alimentou durante o dia inteiro de alimentos tipo o que nós mostramos agora, que são alimentos altamente cariogênicos, com alto índice de açúcar nesses alimentos, e esses açúcares são justamente a fonte de energia das bactérias que vão causar cárie, e aí, durante a noite, elas vão ficar mais ativas devido à diminuição da saliva, o ressecamento dos dentes, e aí esse momento é onde a doença cárie pode ser mais ativa. Entendi. Além, você não acha que é só o doce? Não é só o doce, não. Não é só o biscoito, não. Coloca outro aí, alimento que faz mal. Gente, doce, olha lá. Você leva os meninos tudo lá, eu tô vendo. Tem mais um outro aí, coloca. O Fininho tá olhando ali, tá lembrando da pequena dele, que deve adorar, tem cara de que gosta. Refrigerante. E tem mais um? Batata. Os meninos gostam, não. Nem só os meninos que gostam, não, né? Acho que até os adultos que se correu Então, isso. tudo isso é o que as crianças mais gostam de comer, né? E o refrigerante ainda tem o corante, né? Para piorar? Sim. O refrigerante, além de ser altamente cariogênico devido à alta quantidade de açúcar, Sim. o refrigerante é muito ácido. Então, a acidez desse refrigerante vai fazer diminuir o pH da boca mesmo. Então, as bactérias que causam cárie, elas vivem melhor em um ambiente mais ácido. Sim. Então, quando você torna o meio bucal mais ácido, Você está só ajudando ali. você está aumentando, você está tornando esse ambiente mais propício justamente para a proliferação dessas bactérias. Essa casa é boa, gente. Deixa eu ficar aqui. Exatamente. Então, olha só, aí a recomendação que a gente orienta os pais das crianças Sim. é que as crianças, após consumir esses alimentos, não deixem de escovar os dentes. Sim. E aí é difícil quando a gente fala assim, mas aí como não tem tempo, a criança não deixa escovar. Aí a gente fala assim, uma técnica bacana que a gente usa bastante e que a gente orienta os pais também é deixar as crianças consumirem todos esses alimentos que você mostrou, que é difícil eliminar 100%, a gente sabe que é muito difícil. Escolher um horário mais adequado, que seja, por exemplo, os pais geralmente chegam em casa à noite, após o trabalho, ele vai selecionar aquele tempo que ele está com os filhos, com as crianças, e deixar eles consumir os alimentos que eles mais gostam, às vezes pode ser o refrigerante, ou pode ser até mesmo as balas e os doces. E aí ele está consumindo toda a quantidade necessária que ele teve vontade, e após ele consumir, ele vai fazer a higienização dos dentes. Então você concorda que durante o dia ele não consumiu. Entendi. Foi aquele momento e já Então higienizou. consumiu tudo de uma vez. Então não tem aquele tempo intercalado. O que complica é consumir durante o dia inteiro em pequenas quantidades. Agora também tem alimentos que fazem bem aí para a saúde bucal. Quero que coloque aí o alimento derivado do leite e o alimento com fibra. Eles fazem bem? Ah, sim, com certeza. Então tem alguns alimentos, do mesmo jeito que tem os alimentos que são cariogênicos, nós temos alimentos que são benéficos para a saúde dos dentes. Legal. O cálcio a gente fala que é o principal, por quê? Porque o cálcio é o derivado que vem do leite, o próprio leite materno e os derivados do leite mesmo. Então o cálcio ele vai fortalecer não somente os dentes, mas os ossos. Então na formação do osso e dos dentes da criança, uma ingestão adequada de cálcio é importante
para a criança já nascer com aquele dentinho já resistente, já forte. Sim. Então, ele já nasce com uma proteção maior contra a cárie mesmo. E as fibras também. As fibras, geralmente, as pessoas não sabem, mas as fibras as fibras são muito importantes. Uma das coisas é que as fibras, elas, para você ingerir fibra, você tem que mastigar um pouco mais, já viu? A fibra é bem mais... Ela é bem mais difícil. Até por isso que sacia mais também. Tem exatamente. Todas as coisas, né? A digestão dela é mais demorada. Sim. Então, assim, na boca, para você consumir uma fibra, você tem que mastigar mais. Então, você estimula mais a salivação. Então, a saliva tem células de defesa, a saliva vai ter componentes que vão estar colocando cálcio, hidroxiapatita, que são compostos que formam o esmalte do dente. O esmalte do dente é formado por hidroxiapatita e cálcio. Então, a saliva tem essa composição. Então, o tempo todo ela vai estar depositando esses cálcios, esse hidroxiapatita, fortalecendo o dente. Então, a saliva é muito importante nesse processo de fortalecimento do dente. Então, coma fibra. Então, vai ser bom para o seu intestino também, para o corpo, sacia mais. Além disso, além de saciar, além de ser bom para poder diminuir o colesterol ruim, melhora a digestão dos alimentos. E, além disso, é bom para os dentes também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.